A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre os sinais da volta de Cristo, pois está tão perto a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Mateus, no capítulo 24, aquele sermão que o Senhor deixou para nós. Aquele sermão foi para os judeus, mas também para nós, para a igreja. É um alerta para todos os tempos. Ali inicia Mateus 24, quando Jesus e os discípulos estavam passando de frente ao templo. Aquele templo era um motivo de muito orgulho para os judeus, pela sua grandeza, pela sua riqueza, pelo tamanho de suas pedras. E Jesus muitas e muitas vezes passou por ali, mas nunca comentou nada sobre aquele templo. E os discípulos, nessa vez, quando passaram com o mestre, eles chamaram a atenção de Jesus sobre a grandeza do templo. Aí o versículo nos diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, veja que pedras, que construções, que coisa fantástica que é este templo. Aí Jesus lhes disse: vês estas grandes construções, pois não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E continuou o caminho. Eles estavam indo lá para o Monte das Oliveiras. Eu imagino eles subindo lá para o monte e perguntando entre si: o que será que Jesus quis dizer? Esse templo vai ser derrubado? Mas de que forma? Não tem como derrubar essas pedras. Mas foram caminhando com Jesus. Quando chegaram no Monte das Oliveiras, eles não aguentaram mais a curiosidade. E nós também ficaríamos curiosos, né, em saber o porquê que Jesus tinha dito aquilo. Então, um deles perguntou: Mestre, quando sucederão estas coisas? Ou seja, que o templo seria destruído, aquelas coisas ali da época deles. Mas outro já foi um pouquinho mais longe e perguntou: Mestre, que sinais haverá da tua vinda? Esses sinais é para os nossos dias, é para a igreja, é o que nós vamos hoje estudarmos um pouco. Mas outro discípulo ainda foi mais longe. Mestre, quais os sinais do fim dos séculos? Então, sinais depois da vinda de Jesus, que é a grande tribulação e as coisas todas que vão acontecer, que nós ainda vamos estudar nos nossos próximos encontros. E Jesus começou a falar para eles e explicar os sinais que haveriam. A primeira coisa que Jesus falou, alertando os discípulos, e também um alerta para nós como igreja nos dias atuais, foi que no final dos tempos haveria falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas e enganariam a muito. Vamos ver o que Jesus disse sobre os falsos cristos. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E é verdade, isso tem acontecido. Também falsos mestres. Aí Pedro alertou a igreja, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz: e haverá entre vós falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Como é que nós vamos saber
que uma pessoa que está pregando, está ensinando, ele está colocando heresias. Só saberemos se conhecermos a palavra de Deus. Paulo mesmo elogiou os irmãos lá de Bereia, porque ele falava e os irmãos iam confirmar se aquilo estava realmente escrito na lei de Deus. Essa é a atitude correta. É não aceitar qualquer coisa, mas saber se está dentro da palavra de Deus. Também falsos profetas. Aqui foi João, 1 João, capítulo 4, versículo 1, e diz: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Não sempre existiu isso, falsos mestres, falsos profetas, né? Falsos cristos, mas na nossa época, na atualidade, está uma coisa assim tremenda. Diariamente estão nascendo, a gente diz assim, igrejas, e muitas com heresias. Agradecemos a Deus pelas igrejas que são abertas, onde Cristo é o centro. Ali está sendo pregado o evangelho verdadeiro, mas também muitas estão sendo levantadas para enganar o povo de Deus. Também o Senhor falou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Sempre houve, é verdade, mas cada vez está se intensificando mais e mais. Disse lá em Mateus, Jesus falando, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. E aí ainda tem ali no final, mas isso não é o fim. Porque as guerras, como eu disse, sempre tiveram, mas hoje a guerra é diferente, não é mais como antigamente, corpo a corpo, a cavalaria, soldado contra soldado. Hoje é guerra nuclear, é guerra com produtos químicos, é guerras biológicas. O homem, ele está inventando coisas para acabar consigo mesmo. Vimos aqui aquelas torres lá nos Estados Unidos, quando foram atacadas, algo assim que jamais os Estados Unidos poderiam imaginar que isso aconteceria. Então, estão acontecendo coisas incríveis. Tem outra foto ali de um soldado, de uma pessoa deitada no chão, e os soldados tudo em volta. Eles têm medo de chegar perto, porque aquela pessoa pode estar com explosivos amarrados no seu corpo, explodir, se matar e matar a todos que estão em volta. Há um terror nas pessoas, um horror à guerra. E isso está se intensificando de uma maneira terrível e cada vez vai ser mais e mais e mais. No nosso tempo atual, quantas guerras estão acontecendo no mundo neste momento? Também o Senhor falou que se levantará nação contra nação, nós estamos vendo isto, e reino contra reino. E ele disse, e haverá fome, pestes, terremotos. A fome, não haveria necessidade de pessoas estarem na situação dessas crianças morrendo de fome. Mas o homem, ele gasta bilhões de dólares para inventar e fazer as suas armas nucleares, as suas armas de destruição em massa, e não são capazes de direcionar alguma coisa para alimentar o povo.
É algo muito triste a gente ver isto, né? Mas nós já vamos ver no outro quadro que os homens são egoístas. Também as pestes. Jesus falou que haveria. Sempre houve, irmão, sempre houve. Alguém pode dizer assim, isso aí sempre teve. É verdade, mas cada vez está se intensificando mais e mais. Essa última peste que nós temos agora em nosso meio, que é o coronavírus, esse vírus terrível, não é no nosso país, é no mundo inteiro. Todos foram atacados e não sabem como eliminar esse vírus. Mas isto é profecia e cada vez vai ser mais. Se esse vírus terminar, vai vir outro, vai vir outro. Isso são sinais que antecedem a volta de Jesus. Terremotos, o Senhor também falou. E sempre teve, mas com a intensidade que está vendo hoje. Não, não era assim. Há muitos terremotos, aí tem os maremotos, os furacões, os incêndios incontroláveis que estão acontecendo em redor do mundo. Tudo isso são sinais da volta de Jesus. Drogas, as pessoas acabando com a sua vida, se viciando em drogas. Que o Senhor tenha compaixão deste mundo e que venha logo buscar a sua igreja. E aqui Jesus fala também sobre as perseguições. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esta palavra realmente foi dada ali para os judeus, né? O que iria acontecer com eles, mas também para a igreja. Porque não pensa que é só os judeus que são perseguidos ou que foram perseguidos. Hoje nós temos muita liberdade aqui no nosso país. É uma bênção este país, mesmo que tantos se queixam, mas é porque não conhece esses países onde há perseguições. Nessa foto, lá na Coreia do Norte, são os missionários que estão sendo fuzilados porque foram descobertos testemunhando de Cristo. Lá na Coreia do Norte, nos dias de hoje, há mais de 50.000 cristãos presos. Eles são agredidos, foram colocados em trabalhos forçados, recebem pouquíssimo alimento, são torturados, são abusados. É coisa terrível o que acontece com nossos amados irmãos. Não só lá, como na Índia, na China, nos países comunistas. Irmão, nós temos que orar muito por esses nossos amados irmãos, que eles tenham força para aguentar todas estas coisas e ficarem firmes, firmes e não negarem o nome de Jesus. Aqui uma chinesa está sendo espancada também porque ela se tornou cristã, mas diz na história dela que ela não negou a Jesus. Que o Senhor abençoe, não esqueçamos de orar pelos nossos irmãos. Jesus também falou que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Logo que a pessoa se converte, é uma bênção e não pode ficar longe da igreja e está sempre ouvindo a palavra, indo nos cultos, mas depois vai acostumando e vai achando coisas mais agradáveis para o seu eu.
Mas eu digo uma coisa, a coisa mais agradável, maravilhosa, preciosa que pode acontecer com uma pessoa é ter conhecido a Jesus, aceitado a Jesus e viver na presença do Senhor. Cada dia, cada dia. Não vamos deixar este amor esfriar, mas que o Espírito Santo possa estar vivo em nossos corações, que possamos sentir a sua presença no nosso dia a dia. Também o evangelismo mundial. Sabemos que esta palavra será pregada em todo o mundo. Isso vai se cumprir totalmente durante a grande tribulação, que nós vamos estudar mais adiante. Aqui, essa foto é de um pastor, onde a sua igreja é esse barco. É lá no Amazonas. Não tem como os irmãos estarem viajando pelo rio para irem assistir o culto. Então ele sai de casa no seu barquinho, já os irmãos já são avisados lá com antecedência, e lá ele chega. Ele ali naquele dia, ele vai pregar a palavra, ele vai ensinar os irmãos, vai haver a reconciliação daqueles que estavam meio paradinhos, vai haver ali batismo, vai haver até casamentos ali neste dia, vai ser servido a ceia do Senhor, é tudo ali, naquelas horas que ele vai estar ali com os nossos irmãos ali. E depois, quando acaba este culto, ele segue adiante para o próximo povoado. E muitas vezes, até ele fazer toda a volta de povoado em povoado, ele vai voltar neste aqui novamente, quase um mês depois. Mas isto é lindo a gente ver, este homem chamado por Deus. Não tem glórias, não tem templos, não tem riquezas, mas uma coisa, ele é riquíssimo espiritualmente, riquíssimo de bênçãos do Senhor, e ele tem muito amor pelas almas. Que possamos também sentir esse amor pelas pessoas que nos rodeiam, nossos vizinhos, sempre que a porta se abrir, vamos falar do amor de Jesus. Também foi dito que nos últimos tempos haveria um aumento do pecado. Inclusive, Jesus falou que seria como nos dias de Noé, quando o pecado foi tão grande, que Deus não conseguiu mais suportar aquela geração pecaminosa. Ali diz que eles casavam, comiam, bebiam, tudo isso era normal. E tudo isso é normal para nós. Só que eles não lembravam de Deus. Eram pecadores, homicidas, adúlteros, assassinos. Era uma coisa terrível. Coisa terrível existia lá. E Noé pregou durante 120 anos, mas nenhum deles aceitou a palavra de Noé. Até que veio o dilúvio e eles pereceram todos. Quantos e quantos e quantos nos nossos dias não estão aceitando a palavra? Infelizmente, é uma dor para nós. Imagino a dor que o nosso Senhor sente, porque ele deu a sua vida por todos, mas nem todos aceitam e ficarão aqui neste mundo. E somente se darão conta depois que Jesus levar a sua igreja, assim como aconteceu no tempo de Noé. Quando a arca se fechou e veio o dilúvio, a inundação, aí eles correram, clamaram, bateram na arca, mas não tinha mais como abrir. Pereceram todos. Aí diz que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, pois os homens serão, a maldade
a maldade nos últimos dias sempre foram, mas agora é terrível. Egoístas, avarentos, soberbos, presunçosos, desobedientes aos pais, irreverentes, inimigos do bem, caluniadores. Tem uma lista aqui incríveis que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta para orientar Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. E hoje a gente está vendo isto. Os que têm dinheiro, os que têm posses, cada vez querem mais, mais e mais. Até as leis são feitas em benefícios próprios. E a população, as pessoas, os necessitados são esquecidos. Mas um dia, cada um destes dará conta a Deus do que fez em sua vida. Também o Senhor falou que muitos apostatariam da fé. Nós vimos neste versículo aqui em Pedro que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Isto aqui não são pessoas do mundo. Essa palavra aqui é para crentes, porque tem muitos crentes que não creem mais que Jesus vai voltar. Como é que pode? Estão ali na igreja por costume, porque é um lugar saudável, e é verdade, é um ótimo lugar, mas nós estamos ali porque estamos cultuando a Deus e aguardando a vinda de Jesus. E Paulo, novamente, orientando Timóteo, ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles seguirão espíritos enganadores e ensinos de demônios. Timóteo estava ali cuidando da igreja e provavelmente estava triste, porque quantos irmãos estavam abandonando a fé? Estavam saindo do caminho certo. Aí Paulo escreveu: mas é isso mesmo. O Espírito Santo diz que isto vai acontecer nos últimos tempos. Eles seguirão, o pior é isso, seguirão espíritos enganadores e ensinos de demônios. Depois de conhecer o ensino verdadeiro, o ensino da palavra de Deus, eles abandonam e vão seguir ensinos errados, ensinos de demônios. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nossos irmãos, que cada um fique firme e não venha perder a sua alma. Também temos visto o aumento do ocultismo. Há muitas pessoas envolvidas em feitiçaria, magia negra, violação de túmulos, sacrifício de animais e até sacrifício de crianças. Nós vimos muitas vezes as notícias na mídia falando sobre isto. O horóscopo também tem atraído multidões de pessoas. Mas as pessoas do mundo, sim, isso aí eles já são dali mesmo, mas é cristãos, essas palavras é para cristãos que estão deixando se envolver com essas coisas. Não acreditam em horóscopo, é bem capaz, mas não saem de casa sem dar uma olhadinha o que o jornal fala sobre o dia. Nós temos a melhor promessa do que vai nos acontecer, que está na Bíblia. Não precisa. Horóscopo é tudo mentira, tudo é invenção, tudo é coisa de Satanás, que coloca isto para prender as pessoas. Mas a palavra de Deus, ela não prende, a palavra de Deus, ela nos liberta. Glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. A televisão, muitos crentes estão tão apegados em novelas, em filmes, às vezes até em filmes pornográficos, e aí é mostrado adultérios, homossexualidade, desobediência aos pais, ocultismo, é tudo mostrado
nessas novelas, nesses filmes, e essas coisas vão se tornando assim normais e as pessoas vão se acostumando, mas não é normal. E de tal maneira que nós não devemos assistir isso, porque isso aí depois vai trabalhando na nossa mente e nós vamos lembrando do que vimos, capítulos que vimos de uma novela ou o filme que vimos. Nós devemos procurar estudar a palavra e durante o dia ficarmos pensando naquela palavra. Isto vai nos orientar a não deixar que as nossas vidas sejam enganadas. A música também, né? Ela é divulgada na música, drogas, promiscuidade, tanta coisa. É só nos cuidarmos, irmãos, é só nos cuidarmos. E agora, a explosão do conhecimento, que para mim é algo extraordinário. É extraordinário o que o homem tem descoberto na nossa época. A tecnologia que nós temos é algo fantástico mesmo. Aí, aqui Daniel nos fala sobre este assunto. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Porque Daniel, nós conhecemos ali o livro, que tem 12 capítulos, né? E no final do livro, ele teve muitas visões sobre os reinos, sobre o que aconteceria no passar das gerações até o nosso tempo. E ele não entendeu, ele escreveu, mas não entendeu. E falou para o Senhor, olha, Senhor, eu não entendo nada. Não sei, não estou entendendo essas palavras. Aí Deus disse para ele, Daniel, essas palavras não são para o teu tempo. Ninguém do teu tempo vai conseguir entender. Mas cerra este livro, fecha, não é para o teu tempo. Aí ele continua, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E é o que nós temos visto. A diferença aqui de Daniel, quando Deus fala para ele cerrar o livro, com o livro de Apocalipse, é tão grande, não é? Porque no livro de Apocalipse está escrito, bem-aventurado aquele que lê, aquele que guarda, aquele que estuda, aquele que pratica as palavras desta profecia. E nós estamos no final dos tempos, porque hoje nós abrimos o livro de Daniel, os livros do Antigo Testamento, dos profetas, e entendemos, porque muitas coisas ali profetizadas já aconteceram. E o pouco que ainda das profecias que faltam acontecer, já estão a caminho. O livro de Apocalipse, até 100 anos atrás, ele estava muito fechado, muito cerrado também, mas hoje está aberto aos nossos olhos. Por quê? Porque Jesus está voltando. Nós vimos que, quanto ao conhecimento, desde a época de Adão, lá do Jardim do Éden, até o ano de 1900, os homens andaram a cavalo, como o rei Davi ou Júlio César e todos os demais reis. Podiam ser riquíssimos, mas não havia outro meio de locomoção. Eram as carruagens puxadas a cavalo ou a cavalo mesmo. Foi assim e era o normal. Agora, de 1900 para cá, a ciência se multiplicou, houve uma explosão. E agora os homens começaram em poucos anos a inventar o automóvel, o avião, o ônibus espacial, submarinos, é tanta coisa que hoje as coisas estão sendo descobertas no dia a dia que nós não conseguimos mais nem acompanhar.
Até o computador a gente vê, né? A gente usa um programa e etc, etc, passa um ano, dois, quanto muito, já está ultrapassado, porque já veio outro modelo mais moderno, e cada dia, a ciência se multiplica. Nós somos a última geração. Eu creio. Nem todos entendem assim, mas eu creio que nós somos a última geração. Nós somos a geração do arrebatamento. De 1900 para cá, a energia elétrica, né, que nós temos, a televisão, o computador, celular, internet, o chip, que provavelmente vai ser usado na grande tribulação nas pessoas, alguns já estão usando hoje em dia. Drone, né, os mísseis, satélite. Meu Deus, não dá. Se a gente for escrever tudo que tem aqui, é muita coisa. Na área médica, a explosão do conhecimento foi tão grande que a ciência precisou redefinir o conceito de morte. Antes, deixava de respirar, não tinha mais o que fazer. Hoje eles veem que ainda tem alguma coisa. Foi redefinido, a pessoa ela é mantida viva através de máquinas, por transplantes também na área médica que tem descoberto, drogas miraculosas, antibióticos, é tanta coisa, irmão. Nós não temos nem ideia das coisas que são realizadas, do que está sendo descoberto. Israel é o maior sinal que existe para o mundo. Ele é o relógio de Deus, está ali, marcando ali a chegada do Senhor. Porque nós vimos que lá na profecia de Daniel, que é uma profecia incrível sobre o povo judeu, sobre as 70 semanas, não temos como falarmos nisto, mas quando Jesus foi negado, não o aceitaram como Messias, ali o relógio de Deus parou em relação aos judeus, mas ficou faltando 7 anos. E veio o tempo da igreja, o nosso tempo, a nossa era. Glória a Deus por isto. Mas quando a igreja sair aqui da terra, quando ela for arrebatada, vai ter início os 7 anos da tribulação, que será o fechamento das 70 semanas de Daniel. Nessa profecia, lá em Lucas 19, diz assim: porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados e te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Uma profecia terrível contra os judeus. Isto realmente aconteceu ali pelo ano 70, quando Israel foi sitiada, quando foi tomada, incendiada, o templo foi derrubado, e como Jesus tinha profetizado lá no primeiro versículo, segundo versículo ali, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas por que tudo isso? Aí tem a explicação. Porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Porque não reconheceram que o Messias tinha chegado. Eles não entenderam aquele Messias humilde, entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Na ideia deles, viria um Messias com glória, com poder, um homem que iria libertar
libertá-los a todos do jugo ali dos romanos, um grande príncipe. Mas não foi assim que ele veio. Jesus veio humilde. Glória a Deus. Mas eles não entenderam. Mas um dia ele vai voltar e os judeus vão entender. E o Senhor disse ainda nessa palavra aqui, essa palavra aqui em Deuteronômio 28, 64, versículo 64, 65, é lá Moisés profetizando que se eles iam agora, estavam indo para a terra prometida, estavam na terra prometida e tudo mais, mas se não obedecessem a Deus, se não fossem fiéis a Deus, que os tinha tirado da terra do Egito, tinha lhes dado uma nova terra, terra que mana leite e mel. Se acontecesse isso, então diz assim: o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. Quantos anos antes foi profetizado isto e se cumpriu? Irmãos, todas as profecias têm se cumprido. Por que duvidar das poucas profecias que estão para acontecer? Jesus virá. E apesar de tudo que eles passaram, eles foram espalhados pelo mundo inteiro, sofreram atrocidades. Na época ali de Hitler, morreram milhares de judeus. E em cada país onde eles foram expulsos para esses países, ali eles sofriam muito. E passaram-se esses 2000 anos. Quando eles estavam naqueles campos de concentração, eu estava lendo que eles clamaram e disseram: acabou a nossa esperança. Que esperança? A esperança de voltarem para Israel, porque eles pensavam que todos eles seriam dizimados. Mas havia a profecia, assim como houve de que eles seriam espalhados, também houve a profecia de que Deus estava cuidando deles. Oh, que amor tão grande e profundo do nosso Deus! E aí, lá Jeremias profetizou: eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Vejam só, no quadro anterior, que eu vou colocar aqui, diz assim, ó: e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. Mas havia uma promessa: eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. E essa promessa, os judeus se agarraram com essa promessa. Por isso que eles acharam ali, quando estavam sendo exterminados ali pelos nazistas, que tinha acabado, que não aconteceria. Mas Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Israel é como um cálice de tontear. Zacarias nos fala isto. E realmente, quem é que pode entender uma coisa dessas, né? Em 1897 foi lançado o sionismo internacional. A figueira começou a brotar, que é a figueira representando Israel. Em 1917, a Palestina foi libertada do domínio dos turcos. A figueira começou a florescer. E em 1948, prestem atenção a essa data, foi criado o Estado de Israel e agora a figueira começou a dar os seus frutos.
E a maior profecia sobre o povo de Israel é em Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Os irmãos leiam depois, é sobre as 70 semanas de Israel. 15 de maio de 1948 é formado o Estado de Israel. E a gente não entende como que isso pode ter acontecido, porque aquele povo, 2000 anos espalhado entre todas as nações, eles nunca se misturaram. Qualquer povo, em qualquer época, que for levado para outra nação, em poucas gerações, 2, 3 gerações, aquele povo já não existe mais, porque ele se mistura por meio de casamentos e seus filhos acabam não sabendo mais a língua original e aquele povo se some. Agora, Israel, vamos pensar bem, 2000 anos espalhado, mas nunca perdeu a sua identidade. Eles não se misturaram, eles não se deixaram contaminar nas outras nações. E agora eles sempre estiveram prontos para o dia que se cumprisse a profecia e que eles pudessem voltar à sua terra. Isaías, então, ele previu isto de uma maneira muito linda. Isaías 66, versículo 8. E Isaías fez 4 grandes perguntas naquela época. E são perguntas que nós também fazemos em nossa época. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante acontecer? E era difícil, é muito difícil. Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Não tem como. As nações são criadas aos pouquinhos, vão aumentando as pessoas naquele local até que se forma uma nação. Mas se poderia fazer nascer uma nação num só dia, nasceria uma nação de uma só vez? Olha, perguntas incríveis. Mas também tem a resposta. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Num único dia nasceu a nação de Israel, o Estado de Israel. 15 de maio de 1948. E Ben-Gurion convidou a todos os judeus que estavam espalhados na face da terra a voltarem para a sua pátria. E eles voltaram, mas de todo lugar, de todo lugar. A Ezequiel 39, 28, ele diz: então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, mas eu os tornei a juntar para a sua terra. Não deixarei lá nenhum deles. Isaías também diz: direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Vieram em quantidade, velhos, doentes, crianças, pessoas carregadas, mas voltaram para Israel. Aqui nós temos a foto de um avião onde foram tirados todos os bancos, porque não havia como levar tantas pessoas de volta para Israel. E aqui diz a palavra de Deus, nessa profecia: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Que maravilha, que maravilha! A palavra de Deus se cumprindo. Está aqui. Não é que foi essa palavra foi escrita depois que aconteceu.
Não, ela foi escrita muitos anos antes. O que isso nos mostra, irmãos? Que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus se cumpre. E se tudo isso se cumpriu, por que vamos duvidar da volta de Jesus? Se está escrito na palavra de Deus? Não, não vamos duvidar. Dias virão em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará, e eles encherão de fruto a face do mundo. Quando ali chegaram, em 1948, era um deserto. Imagina, muitos deixaram tudo o que tinham e voltaram para Israel, que era a sua pátria amada, aquela terra abençoada por Deus, dada a eles. Mas era um deserto, e agora? Mas não desanimaram, porque sabiam que Deus estava com ele. E hoje, Israel é o terceiro maior exportador de flores e o maior exportador de frutas e vegetais para a Europa. Pode? Um país tão pequeno, um país do tamanho de Sergipe aqui no nosso Brasil, se nós olharmos o mapa do Brasil, a gente vai ver como é pequenininho o estado de Sergipe. E assim é Israel. Mas ele é grande, ele é poderoso, porque Deus está ali no comando. Deus escolheu aquela terra, escolheu aquele povo. Aí Jesus nos diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que já está próximo o verão. Jesus estava ali naquele sermão, ali praticamente já no final, mostrando as coisas que aconteceriam antes da sua vinda. E aí ele disse: assim também vós, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que está próximo às portas. Tu não está vendo que tudo tem acontecido? Eu estou vendo. Então eu tenho que levantar meus olhos e saber que Jesus está às portas. A igreja tem que compreender isto. Aqueles que estão desapercebidos devem buscar ao Senhor, clamar ao Senhor por um renovo espiritual e olhar para cima e saber que Jesus está voltando. Israel nasceu, cresceu, deu seus flores, o tenebroso inverno da igreja também está chegando ao fim. E agora? Vamos nos desesperarmos? Meu Deus, será que Jesus vem agora em 2020? Será que ele vai vir em 2025, em 2028, 2032, 2046? Será que ele vai vir quando? Quando? Não, não vamos nos desesperar. Ele vem. E não estamos marcando data, porque o Senhor diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Ninguém pode marcar data. E quem marcou já errou e errou muito feio e fez uma coisa contra a palavra de Deus. Mas Jesus disse: por isso estáis vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E ele diz mais assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ah, meu Deus, essa geração eu creio que é a nossa, é a de 1948, quando foi formado o Estado de Israel. Ali teve início a última geração que antecede a volta de Jesus. Eu pertenço a essa geração. Eu sou de 1946. Provavelmente eu não vou passar pela morte.
provavelmente eu vou ser arrebatada. Mas se passar pela morte, não tem problema. Eu vou ressuscitar com todos os santos que já morreram. E vou ao encontro também do Senhor nos ares. Eu não creio, irmãos, que vai vir na próxima geração e outra. Em 2046, eu vou estar com 100 anos. Será? Será que eu vou viver até lá? Não sei. Agora, uma coisa eu sei. Eu tenho que estar preparada a qualquer momento. Agora, aquele que acha que Jesus não vem agora, que ainda vai demorar mais gerações e está firme com Jesus, tudo bem. O importante é que no dia que Jesus vier, vai ser arrebatado. Mas creio mesmo que é na nossa geração que Jesus virá. Somos a última geração. Você está pronto? Está pronto para ir ao encontro de Jesus nos ares? Coloquei aqui alguns livros que eu tenho estudado. Tem muitos outros, não tem aqui uma lista completa, porque os livros estão aí para nós estudarmos, para nos ajudar a entendermos. Nós vamos lendo a Bíblia e comparando com o que está escrito. E também as gravuras de alguns sites que eu tirei. Jesus breve virá. Você está preparado? A trombeta já está quase soando. Este hino da harpa cristã, 547, nos fala sobre a volta de Jesus. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados. Que Deus abençoe e até nosso próximo encontro, se Deus quiser.